Meus irmãos, eu quero saudar a maneira de do Pai do Senhor. Amém. Nós estamos felizes e alegres em poder retornar a esta casa. Eu vim algumas vezes a Araguari, mas a congregação que eu mais vim nesse tempo foi a Assembleia de Deus Shalom. É isso, pastor? Missão? Shalom, isso? Assembleia de Deus Missão, congregação Shalom. E eu me sinto em casa aqui, pastor Nilson. Me sinto em casa aqui com os irmãos. Muitos irmãos abrem suas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar mais uma vez com os irmãos adorando a Jesus, louvar a Deus pela vida do pastor Nilson. Você abençoe o Senhor, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Pastor Lucas, Maicon, Marcos, toda a liderança do conjunto Maranata, que cantou muito bonito. Deus abençoe vocês, todo o ministério. Deus abençoe Eliseu e Elionai. Vocês são instrumentos, viu? Deus continue usando vocês poderosamente. Louva a Deus pela amizade de vocês, toda a congregação Shalom, todos os irmãos. Deus abençoe. Irmã Rafaela, Débora, João Vinícius, uma alegria tê-los comigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que encontrou Isaías 53, versículo 6, por gentileza sinalize dizendo amém. Amém. O texto sagrado nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Amém? Amém. Podeis assentar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para Isaías 55, 6, tema desta festividade, nós precisamos entender que nós estamos diante de um livro que carrega a maior parte das profecias messiânicas no Antigo Testamento. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Alguns biblicistas vão dizer que o livro de Isaías é um evangelho no Antigo Testamento. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, Isaías está profetizando acerca do Messias. Isaías está profetizando acerca do nosso Salvador, do nosso Libertador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o tema desta festividade, Isaías 55 e 6 é um convite à graça, é um convite ao perdão, é um convite ao nome escrito no livro da vida. Mas para que nós possamos entender Isaías 55 e 6, nós precisamos entender de um plano que é descrito neste livro, e nós o conhecemos como o plano da salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, nós vamos entender que Deus criou o ser humano para o relacionamento. Deus nos criou para se relacionar com Ele. É por isso que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, encontra-se dentro da nossa alma um vazio terrível, porque nós fomos criados com um espaço, com um buraco na alma que só é preenchido com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo que nós somos criados para nos relacionar com Deus, nós vamos entender que existe somente uma coisa no mundo que nos afasta de Deus, e isso está descrito em Isaías, capítulo de número 59, versículo 2, quando Isaías vai dizer que não está encolhida a mão do Senhor para que não possa nos salvar, nem surdo está os ouvidos do Senhor para que não possa nos ouvir. Contudo, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus,
e encobre o seu rosto para que Ele não nos ouça. A única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. A única coisa que nos afasta da presença deste Deus poderoso são as nossas iniquidades. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o homem peca tanto e a tal ponto que nós vamos entender um período chamado de período interbíblico. Por causa do pecado, Deus por 400 anos não se relaciona com o homem na terra. Por 400 anos não se ouve uma palavra dizendo assim diz o Senhor. Por causa do pecado, Deus não fala mais com o homem. Por causa do pecado, Deus não se relaciona mais com o homem. E a Bíblia vai nos dizer então que agora Deus coloca em prática o plano da salvação. Segundo Apocalipse 13:8, elaborado ainda na eternidade. Quando a gente olha para Isaías, capítulo de número 6, a Bíblia nos diz que esta visão, segundo biblicistas, segundo teólogos, essa reunião do capítulo 6 ela é uma reunião no céu. A Bíblia diz que Isaías está dizendo: olha, meu ministério começa aqui, na morte do rei Uzias, e quando morre Uzias, eu tenho uma visão do céu. Eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estão ao seu redor, e cada serafim tem 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem os rostos, e com 2 cobrem os pés, e eles estão clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Segundo os biblicistas, nesta reunião, uma reunião no céu, está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui se faz uma pergunta, no versículo de número 8: a quem enviarei? Olha agora no plural: e a quem há de ir por nós? Plural, trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia nos diz, e os teólogos dizem, que neste momento o Senhor Jesus se levanta e responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! A gente olha para Isaías, e no capítulo 7, versículo 14, Isaías está profetizando o nascimento do Messias. Em Isaías 7,14, Isaías está dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Segundo a história, Billy Graham vai dizer que o fato mais importante da história não foi o homem subir e pisar a lua, foi Deus descer e pisar na terra. Com muita sublimidade, João vai escrever no capítulo 1, versículo 14, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus vai ser apresentado, Simeão pega ele nos braços e diz: Senhor, já pode recolher o teu servo em paz, porque os meus olhos estão vendo o Salvador do mundo. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 2 o seguinte: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, se humilhando até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus
diz que Jesus vem, Ele deixa a sua glória no céu para estar conosco. E Isaías continua profetizando. E agora, irmão ministro, Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías agora está profetizando acerca do ministério de Jesus. E como é o ministério dele? Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías continua profetizando, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías está dizendo: meu Jesus é maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A gente olha para o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus é extraordinário. Escola bíblica dominical, o cego chegou. Culto da tarde da bênção, na hora da oração, o coxo levantou. Oração da noite, culto da noite, o morto é ressuscitado. Porque aonde tem Jesus tem milagre, porque aonde tem Jesus tem maravilha, porque aonde tem Jesus o extraordinário acontece em nome de Jesus. Você pode ter entrado aqui enfermo, mas você vai sair daqui curado nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ter entrado aqui se arrastando, mas Jesus vai te levantar nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ter entrado aqui para baixo, cabisbaixo, angustiado, mas vai sair vivo, em paz, alegre, de cabeça erguida, em nome de Jesus. Para falar do ministério de Jesus, a gente tem um resumo em Mateus capítulo de número 11. Irmão Vinícius, por quê? Porque João está preso, pede para alguém lá perguntar: o Senhor é o Messias? Ou a gente espera outro? A confusão da angústia acontece. A Bíblia diz que Jesus opera várias maravilhas e fala assim: volta e fala para João as coisas que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho da graça de Deus. Jesus está cumprindo o seu ministério. Mas tem uma questão aqui. Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo assim: eu vim com uma missão, e a minha vida, a minha missão é dar a minha vida em resgate de muitos. A gente olha para Isaías, e Isaías está profetizando acerca do sofrimento de Jesus. Irmão Vinícius, aonde? Isaías 53. Em Isaías 53, versículo 3, Isaías está dizendo: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só você que foi curado no nome de Jesus, levanta a sua mão para adorar pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados, nós fomos curados. Aleluia. A Bíblia nos diz em Colossenses que todos nós que estamos aqui tínhamos uma cédula de dívida, e nela estava escrito todos os nossos pecados. Existia uma cédula no nome de Vinícius Alves Venâncio, e nessa cédula estava escrita, pastor Nilson, pastor Lucas, sobrinhos, todos os meus erros, todas as minhas mazelas, todos os meus pecados. E alguém disse: como paga? O escritor aos Hebreus levantou o dedo, Hebreus 9:22, e disse: porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E agora, o que é que a gente faz? A Bíblia nos diz que Jesus começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele está chegando. João Batista é profeta. Capítulo 1, versículo 29 do livro de João. A Bíblia nos diz que João Batista se levanta, olha para Jesus, aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Jesus começa a pronunciar: eu vim para morrer, e morrer no seu pecado. Nós vamos aprender que a morte de Jesus, ela é uma morte vicária. Irmão Vinícius, como assim? A Bíblia diz que na sua boca nunca se achou engano, e ele nunca cometeu pecado. O que é uma morte vicária? É alguém que morre no lugar de alguém. É assim, ó. O Vinícius tem uma dívida, não consegue pagar. Eu vou pagar no lugar dele. Eu vou explicar melhor para você entender. Imagine que eu tenho uma dívida de 10 milhões. Eu não consigo pagar. Pastor Lucas, pastor Nilson gosta de mim. Ele se levanta e diz: cada um vai dar 5 milhões. Nós vamos pagar a dívida no seu lugar. O que é isso? É um pagamento vicário. A dívida é deles? Não, é de quem? É minha. A dívida é minha. A dívida é sua. Mas Jesus deixa a sua glória lá no céu e diz assim: eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar o preço do seu pecado, eu vou morrer no seu lugar. E tem alguém dizendo assim: Jesus, me dá uma prova de amor. Aí vem Paulo dizendo assim: porque Deus nos amou, aleluia, que Cristo Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando a gente não valia nada, estava no fundo do poço, no salvação do pecado. Jesus desceu do céu e disse: eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar o preço do seu pecado, eu vou pagar o mais alto preço pela sua vida. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Jesus foi condenado de forma injusta, num tribunal injusto, numa quinta-feira de madrugada. A Bíblia diz que ele é levado para a casa dos sumos sacerdotes. De forma injusta, de forma covarde, Jesus é condenado à morte. A Bíblia nos diz que
antes da crucificação. Jesus é morto num sistema de tortura romano. Eu peço que você preste atenção para você entender o que eu vou lhe dizer. A Bíblia nos diz que na sexta-feira pela manhã, depois de passar a madrugada de quinta sem comer, sem beber, sem dormir, a Bíblia diz que Jesus é levado pelos soldados ao pretório romano. A Bíblia diz que eles vão despir as roupas de Jesus até a sua cintura. Eles vão abraçar, vão obrigá-lo a abraçar uma pilastra. Eles vão amarrar as suas mãos. E eles vão pegar um instrumento chamado azorrague. Esse instrumento tem 12 pontas. É um chicote com 12 pontas. Nas pontas tem chumbo, pedaço de chumbo e pedaço de osso de carneiro. Cada vez que o azorrague é desferido sobre Jesus, as bolas de chumbo, os pedaços de osso de carneiro entram na pele. E quando eles arrancam as azorrague, as feridas vão sendo abertas no corpo de Jesus. Eles começam a desferir golpes sobre golpes. E as costelas, as costas de Jesus, elas começam a ser desfiguradas. Jesus em vida está sendo mutilado, golpe atrás de golpe. Eles vão desamarrar as suas mãos. E soldados romanos, homens fortes, começam a desferir socos sobre o seu rosto. E eles começam a dizer: profetiza ou adivinha quem foi que te acertou. Eles começam a esmurrar o rosto de Jesus com tanta força. Ele dizia: adivinha quem foi que te acertou, se o Senhor é o Messias. Eles vão pegar um pedaço de pau de mais ou menos 3 metros e vão começar a desferir golpes sobre a sua cabeça com toda a força. Eles vão pegar, aleluia, uma coroa de espinhos, com espinhos fortes, duros, pontiagudos, de mais ou menos 1,5 cm, e vão cravar sobre a sua fronte, rasgando o seu rosto cabeludo, as costas que já estão desfiguradas. Agora o seu rosto é banhado no sangue. Como se isso não bastasse, eles vão pegar um patíbulo, o pedaço transversal da cruz, com mais ou menos 600 quilos. Eles vão colocar sobre as suas costas e vão dizer para ele: você vai caminhar até o Gólgota. Jesus está caminhando com o patíbulo nas costas, sangrando o rosto, sangrando as costas. Segundo os biblicistas, enquanto Jesus está caminhando, mais ou menos 2.000 pessoas estão hostilizando e cuspindo nele. Ele está carregando o patíbulo, enquanto as pessoas gritam, zombando, fazendo graça, cuspindo no seu rosto, cuspindo no seu corpo. E talvez tenha alguém ouvindo esta palavra e perguntando: por que tudo isso? Por amor à sua vida, por amor à sua casa, por amor à sua alma. A Bíblia diz que ele está caminhando, ele está subindo ao Gólgota. E quando ele chega naquele lugar, tem um homem chamado Carrasco esperando por ele, naquele monte chamado Caveira. Na mão do Carrasco tem uma marreta, e na mão do Carrasco tem 3 cravos de ferro de mais ou menos 15 centímetros. Eles deitam Jesus sobre aquele patíbulo, e um médico vai explicar que Jesus não foi cravado na cruz pelas mãos, porque a mão não dá ponto de fixação. Segundo a ciência, o cravo foi cravado nos pulsos de Jesus, cravando com uma dor descomunal. A primeira mão ela é cravada na cruz com golpes certeiros. E segundo a história, aquela cruz, ela não era de Jesus, pastor Nilson, porque toda cruz era feita para um prisioneiro 3 dias atrás. Segundo biblicistas, aquela cruz é de Barrabás. E segundo a história, o tamanho de Barrabás é um pouco maior. Quando uma mão de Jesus é fixada, é preciso imprimir um pouco de força para fazer com que o seu pulso chegue em outro buraco que já está furado. O Carrasco desce com toda a força a sua mão naquela marreta, e o segundo cravo é atravessado nas mãos de Jesus. Eles vão pegá-lo agora com uma corda e içá-lo na cruz do Calvário, arrastando o seu corpo, as suas costas feridas, naquela cruz cheia de fiapos de madeira que vão entrando na sua carne. Os seus pés
16, a Bíblia diz que alguém passa e diz para ele: desce daí. E a gente crê no Senhor. A Bíblia diz que os sacerdotes passam e diz para ele: desce daí. E a gente vai crer no Senhor. Eu quero imaginar Jesus dizendo: eu não posso descer daqui, eu não posso descer da cruz, não é por mim, mas é porque em 11 de abril de 2026, na cidade de Araguari, terá uma igreja me adorando, me servindo, exaltando meu nome. É por eles, é por eles, é por eles. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos, mas foi o amor pela sua alma. O que segurou Jesus na cruz foi o amor pela tua vida. Só quem está sentindo a glória de Deus, levante a sua mão para adorar. A Bíblia diz que tem um ladrão do lado direito. Um ladrão, sente que lado? E ele diz assim: se o Senhor é o Filho de Deus, desce daqui, tira a gente também, e a gente vai crer no Senhor. Jesus fica caladinho. Daqui a pouco o outro começa a falar: deixa de ser bobo, minha gente estando morrendo, você não muda, rapaz. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus agora responde para aquele pecador: hoje tu estarás comigo no paraíso. Tem perdão para você, tem graça para você, tem salvação para você, tem céu, tem céu, tem céu, tem céu, tem céu, tem céu, tem perdão. Tem perdão para você hoje, filha. Tem graça para você hoje. Tem restauração para você hoje. Tem nome escrito no livro da vida hoje. Tem alegria do céu hoje. A Bíblia nos diz que Jesus é colocado no madeiro às 9 horas da manhã. Ele está sangrando até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde ele se posiciona na cruz. A força está acabando. E dos 7 brados da cruz, esse é um dos mais lindos. Porque João 19:30 diz que Jesus dá um brado dizendo: Tetelestai. Está consumado. Foi feito, fica feito e não pode ser desfeito. Tetelestai para nós é estranho, é diferente, mas para um judeu não. Todas as vezes que um pai dizia uma missão para o filho fazer, por exemplo, meu filho vai lá, faça esse serviço. E quando o filho fazia, ele chegava e dizia: pai, tetelestai, fiz o que o senhor me mandou. Quando alguém ficava devendo uma dívida no mercado e ele pagava, o dono do mercado escrevia na nota promissória: tetelestai, está pago. Aleluia, aleluia. Quando se comprava um terreno, ia pagando assim as prestações. Quando se quitava o negócio, escrevia naquela escritura de compra: tetelestai, foi pago. Glória a Deus.
Quando Jesus ele dá aquele brado na cruz dizendo tetelestai, ele está dizendo assim: o preço foi pago, o preço foi pago, o preço foi pago. Aí Paulo diz em Colossenses: ele riscou a cédula de dívida que era contra nós, gravando-a na cruz do Calvário. O preço foi pago, você está perdoado em nome de Jesus. O preço foi pago, o preço foi pago. Quando Jesus diz na cruz tetelestai, ele está mandando 3 recados diferentes para 3 lugares diferentes. Ele está mandando um recado para o céu e dizendo: Pai, eu cumpri a missão, eu morri na cruz. Ele está mandando um recado para o inferno dizendo: ei, o preço foi pago, Satanás. E ele está mandando um recado para nós dizendo: ei, homens, mulheres de todas as tribos, raças e nações, o preço foi pago, o véu se rasgou, a porta da graça se abriu. Entraram pelas portas da graça. Tem perdão, tem graça, tem salvação. Eu quero conjecturar, vocês me permitem? Eu imagino Jesus aqui na cruz, 3 horas da tarde. Eu imagino o pastor Nilson, a morte diante dele. Como é que eu toco no autor da vida? A morte aqui. Como que eu toco no dono da vida? Eu imagino Jesus olhando para ela dizendo: você perdeu. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí eu olho para Isaías dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vem que a graça te restaura, vem que a graça te cura, vem que a graça te perdoa, vem que a graça te levanta, vem que a graça te dá vida. Pastor Vinícius, se o passado e o que eu fiz para trás. Aí vem João escrevendo na 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Pois se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não sei o que você fez, também não sei o que você deixou de fazer, mas eu sei que o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a tua casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua família. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Eu estou pregando porque eu creio no poder do sangue do Filho de Deus. Eu errei muito, eu vacilei muito, eu achava que não tinha perdão para mim, eu achava que Jesus não queria a porcaria que eu era. Eu acho que só tinha 2 pessoas em Canápolis que me queriam, era Jesus e a Rafaela. Corajosa ela, viu? Mas Jesus aceita, Jesus recebe o mais vil dos pecadores. E eu pensava: não tem perdão para mim, Jesus não me quer mais. Aí eu encontrei
vem Paulo dizendo, olha quem está escrevendo, Paulo, capítulo 5, versículo 20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Maior do que o teu pecado é a graça de Deus, maior do que a tua falha é a graça de Deus, maior do que a tua queda é a graça de Deus. Essa graça te alcança hoje, essa graça te alcança hoje, essa graça te perdoa hoje, essa graça te levanta hoje, essa graça te alcança, alcança a tua casa, alcança a tua família, agora, só você que é alcançado pela graça, levante a sua mão para adorar. Do pastor Wilson, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu vou fazer 2 apelos. Primeiro eu quero orar por você. Está dizendo, pastor, eu preciso de um milagre de Deus. Eu preciso de uma resposta do céu. Eu quero receber uma oração nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eliseu e Leonai vão me ajudar em nome de Jesus. Tem graça de Deus para a tua vida hoje. Tem cura do céu para a tua vida hoje. Tem milagre de Deus para a tua vida hoje. Pastor, eu quero receber uma oração especial. Eu quero receber um milagre de Deus. Sai do seu lugar, vem cá, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo o céu baixinho aqui hoje. Pode cantar. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo hoje, viu? Você vai orar com alguém que está do seu lado. Você vai abraçar com alguém que está do seu lado e vai orar por ele. É noite de milagre aqui hoje. É noite de renovo, é noite de poder, é noite de batismo com o Espírito Santo, é noite de milagre. Você que é batizado com o Espírito Santo e sabe de um irmão que está orando para ser batizado, você vai sair do seu lugar, você vai abraçar com ele e você vai orar por ele agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre esta casa. Há um poder sobrenatural de Deus sendo derramado sobre a tua vida agora. Há uma alegria do céu que te renova agora. Há um poder de Deus que é derramado sobre a tua vida agora. Há uma unção sobrenatural do céu que te renova, que te cura, que te levanta, que te coloca de pé em nome de Jesus. Há uma graça de Deus que toma conta desta casa. Tem renovo de Deus para a tua vida hoje. Pastor, isso eu posso pedir para os obreiros orar. Eu quero pedir aos obreiros para a gente descer. Nós vamos orar com imposição de mãos. Deus vai fazer milagres aqui hoje.
Espírito Santo e te renova agora em nome de Jesus. Meu melhor lugar, foi aquele colocado na terra. Você que é batizado pelo Espírito Santo, comece a falar em outras línguas. Jesus te renova agora. Jesus te renova agora. Jesus te renova agora. Agora, 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 agora. E eu lembrei que quando ele estava por aí roubando, ele estava os seus milagres operando, fazendo sobrevivência. Tem graça pra você hoje. Tem perdão pra você hoje. Tem alegria pra você hoje. Recebe cura. Recebe graça. Recebe poder. Recebe amor. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Jesus te ama hoje. Jesus te levanta hoje. Recebe graça. Recebe renovo. Eu era por entrar e ele por a luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali na terra. Aleluia! Eu era um pecador e ele salvador. Eu era o suave e ele Há uma graça de Deus sobre esta casa. Há uma unção do sangue que te renova, que te alegra, que te levanta, que te mostra de pé. Agora, agora, agora. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali na terra. Quando eu vi falar, mas no outro dia mas no outro Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Fica aqui, não sai do seu lugar, não fica aqui em nome de Jesus. Nós estamos sentindo uma graça tremenda. Feche os seus olhos. Tem renovo de Deus para a tua vida hoje. Tem poder de Deus para a tua vida hoje. Tem crente sendo curado aqui agora em nome de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em outras línguas agora. Agora, 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 agora. Jesus te renova agora. Jesus te levanta agora, agora. Agora, agora, agora. Tem perdão de Deus para a tua vida hoje. Tem perdão de Deus para a tua vida hoje. Tem graça de Deus. Eu quero fazer um segundo apelo nessa noite, mas com os olhos fechados e o violão me ajudando. Eu quero te contar uma história em 2 minutos. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas eu costumo contar por onde eu passo. Fique com os seus olhos fechados. Ouça essa história. Lá na minha casa, pastor Nilson, nós somos 2 irmãos. Eu costumo contar esse testemunho onde passo. Meu nome é Vinícius, o nome do meu irmão é Vitor. Vitor é um menino de 16 anos, 1,92 m de altura, olho verde, afastado dos caminhos do Senhor. No dia 2 de dezembro de 2012, eu e o Vitor fomos para um culto como esse, e o pastor Ronaldo pregou
Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O pastor Ronaldo começou a fazer aquele apelo, e ele dizia: olha, Jesus quer transformar a tua vida hoje. Jesus quer te salvar hoje, pastor Luiz. E almas foram vindo para frente. O pastor Ronaldo não era insistir, e ele não parava, umas 15 pessoas na frente, e ele dizia assim: tem uma pessoa aqui que precisa voltar para Jesus hoje. O Senhor tem um propósito com essa alma, e ele precisa voltar para Jesus hoje. Depois de uns 15 minutos, o Vitor levantou chorando, aquele homem zagão, andando na minha frente, ele chorando na frente, eu chorando atrás, eu dizendo: agora a gente vai servir a Jesus juntos. Foi uma alegria aquela noite, a gente demorou a dormir, o Vitor me perguntando das coisas do céu, das coisas de Deus. O que a gente não sabia é que 17 dias depois, o Vitor estava num acidente de moto. Piloto profissional de motocross, mas naquele dia estava na garupa de um rapaz numa CG 150 a 120 km por hora. Eles entraram numa palmeira. Os ossos do meu irmão ficaram cravados naquela palmeira. Nós corremos com ele para Uberlândia, e a 1h da manhã os médicos chamaram a gente chorando. Os médicos estavam chorando, e eles disseram: a gente fez tudo, mas não conseguimos salvar o garoto, perdemos ele. E enquanto a gente voltava para Canápolis, naquela dor intensa, uma coisa confortava o coração: o Vitor tinha voltado para Jesus. Aleluia! Morreu, mas morreu com Jesus. Aleluia! Morreu, mas foi para a eternidade. Morreu, mas foi para o céu. E um dia eu vou chegar na eternidade, vou olhar naquele olho verde e vou dizer para ele: valeu a pena andar com Jesus, valeu a pena servir a Jesus. Pastor Vinícius, por que o senhor está contando esse testemunho? Eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Mas eu estou contando esse testemunho porque Deus toca no meu coração, dizendo no meu coração que Ele tem um projeto para a tua vida. Foi você que veio para esse culto, não, foi Jesus que te trouxe. Você não veio porque alguém te chamou, não, você veio porque Deus tem um propósito com a tua vida, com a tua alma. E com os olhos fechados, eu quero te perguntar nessa noite: porventura, nós temos alguém que ouviu essa palavra e está dizendo no seu coração: irmão Vinícius, eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero sair daqui de mãos dadas com esse Jesus hoje, eu quero ir morar no céu um dia, irmão Vinícius. Nós temos alguém que ouviu essa palavra e você está dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se nós temos alguém, levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você. Com os olhos fechados, se tiver alguém do seu lado, você vai perguntar para ele: você quer que eu vou lá na frente com você? Jesus quer transformar a tua vida hoje. Jesus quer escrever uma história nova para você. Jesus quer transformar a tua vida. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele quer transformar a tua vida.